é agora que o filho chora e a mãe não vê, irmão. Vina, parafraseando nosso grande amigo Matheus Meduni, vai parecer um pesque-pague, cara. De tanto bagre que a gente conseguiu separar aí, viu, cara? Ai, meu Deus. Regras da nossa tier list aqui, tá? Pra gente fez semana passada do Atlético. Volto a frisar, quem não viu, veja, tá no canal aí só o vídeo da tier list, tem uma playlist específica. São atacantes de referência, os populares camisas 9, dos anos 2000 para cá. Então, se o cara jogou em 99 e fez milhões de gols, vamos pegar aqui, sei lá, Simval. Um exemplo. Não está aqui, é dos anos 2000 para cá. Se ele jogou em 99, 2000, aí ele vai aparecer. Isto posto, a gente pegou e escolheu ali jogadores que tiveram alguma relevância, tanto positiva quanto negativa. E no caso do Coritiba, é uma seleção de nomes aqui, alternativas ao longo do tempo. E a gente começa. No Atlético, a gente colocou 5 jogadores no máximo aqui no ídolo barra monstro, né, Mug? Isso Então, mesmo. essa é uma regra que vai valer também. E explicando aqui as categorias para vocês, o cara que metia gol é aquele cara que fazia gol, que era confiável, que era um atacante que era confiável, mas que talvez não esteja no nível no nível ídolo barra monstro. Aí o enganava é aquele cara que prometia, fazia uns golzinhos, mas na verdade não era bem assim. Só que não deu certo, diz por si só. O cara teve uma carreira inteira brilhante, chegou no Coritiba, não funcionou mesmo. Inimigo do gol é aquele cara que brigava com a bola dentro de campo, não sabia fazer gol, podia ser voluntarioso, podia ser participativo, marcava a saída de bola, ajudava no escanteio lá atrás, mas gol que é bom, que era o que ele tinha que fazer, nada. E o não sabia nem soletrar a bola, daí é aquele cara que não conseguia, não sabe nem o que estava fazendo, que a cigana enganou ele na profissão. Certo? Mano, certo. A homenagem que está sendo feita para a Glória Maria, a salva de palmas que está sendo feita no Jornal Nacional, tô tudo arrepiado aqui, cara. Mas vamos lá, vamos para a tier list. É isso aí. Na ordem, né? A galera falou que é interessante fazer na ordem. Então aqui a gente conseguiu juntar 39 jogadores. Porém, a gente teve até uma dificuldade de achar fotos de alguns nomes com a camisa do Coritiba. Então vocês vão perceber que tem alguns caras aqui que estão com a camisa de outros times, ou umas fotos mais ou menos aqui, mas enfim, a gente deu o nosso máximo aqui e agradecer mais uma vez nosso querido Matheus Meduni Punhetoski, que nos apoiou nessa tier list mais uma vez. Vamos lá. E eu vou falar, agora eu tiro a minha camisa branca aqui de isento e eu vou ser clubista nessa tier list aí, cara. Então eu vou com o coração na tier list de hoje, cara. Vai mesmo? Com o coração e com o ódio, né? Deixa eu dar uma zapiada aqui rapidinho, ó. A galera tá aqui trocando uma ideia, a gente no chat. Ó, Mug, fica atento também um pouco no chat, porque como eu trabalho na tela da tier list, eu não consigo ver o chat em tempo real. Bora lá. Bora. O primeiro cara que tá aqui é o Kleber. Acho que aqui a gente não tem nem como discutir. Esse cara é o topo do negócio, né? Ídolo, barra monstro, barra tudo, lenda. O Kleber dispensa comentários, né? Infelizmente foi uma das vítimas aí da Covid, né, cara? Fiquei muito triste na época que o Kleber morreu, porque foi um dos meus ídolos de infância, né? Na nossa época, né, Vina? Era a referência do time. Então, porra, o Kleber não tem outro lugar a não ser ídolo aí, monstro. Faço minhas as suas palavras. Agora o segundo aqui já é complicado, hein? Alexandro, filho do Lela. Alexandro eu coloco como só não deu certo aqui. Também acho, cara. Por quê? Porque o Alexandro, lógico, é um jogador que por onde passou foi criticado, mas fazia muito gol.
Só que a trajetória do Alexandre ela já começa ruim aqui no Coritiba, né? Num jogo contra o Santos lá, ele pede a bola, acaba perdendo o pênalti, e o Alexandre infelizmente não foi bem aqui. O Meduni tá discordando, ele acha que ele tem que ser inimigo do gol. Não é inimigo do gol, cara. O Alexandre era fazedor de gol, fez alguns golzinhos aqui, mas não, e a carreira dele em outros times é vitoriosa, né? Mas não dá. Aqui mesmo ele fez alguns gols, né? Sim. Não dá para dizer que é inimigo do gol. Então acho que só não deu certo aqui. O próximo aqui, cara, é o Aristizábal, colombiano Aristizábal. Pina, assim, se for analisar a qualidade, eu colocaria ele como monstro ali, como mito. Lembrando que é só da passagem dele no Coritiba. Então eu coloco ele como metia gol, porque ele naquele ano de 2004 ali, ele foi um dos principais jogadores ali junto com o Luiz Mário, eu coloco como metia gol. Chegou a empolgar num certo momento, né? É porque ele veio do Cruzeiro, né, cara? Campeão brasileiro. Sim. Daquele Cruzeiro, baita daquele Cruzeiro, e o Coritiba trouxe ele para jogar Libertadores. Ele era o cara da Libertadores, né? Ele foi a contratação para Libertadores, né? Junto com o Luiz Mário ali também. Veio ele, Luiz Mário, Esmerode, meu Deus do céu, Esmerode. Um abraço pro Gustavo Cury, cara, que chegou agora aqui, ó, torcedor alviverde, tá acompanhando a gente. Grande Gus, um abraço, meu parceiro. O Gus cedinho hoje já postou no Instagram lá, ele saindo para trabalhar lá, já postou lá o símbolo do Coxa, 8 horas da manhã, 7 e pouco da manhã, já falando, hoje tem Curitiba. Então, um abração pro Gus aí, o Gus que eu conheço já tem mais de 20 anos aí, um abração para ele. É isso aí. O próximo aqui da lista, cara, é o Bill. Dividia opiniões. Essa é difícil, mas não tem como falar aqui não, cara, porque o Bill metia gol, cara. O Bill, com a camisa do Coritiba, ele meteu gol, cara. Naquela fase épica das 24 vitórias consecutivas, aí o Bill fazia gol pra caramba. Fez gol em final Final não, né, cara? Porque o Coritiba foi bicampeão do turno e se sagrou campeão paranaense em 2011. Então o Bill foi importante naquele ano. Teve uma segunda passagem aqui pro Coritiba, onde não foi tão bem em 2015, mas o Bill metia gol. A galera gostava do Bill, cara. Ele tinha aquele grito Bill, 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 Bill no Couto Pereira que bagunçava o negócio. O próximo aqui é o argentino, cara. Ariel Nahuelpan. Puta, esse era grosso, hein, cara? Esse era grosso de bola, cara. Eu acho que o Ariel enganava. O Ariel era aquele cara que fazia uns golzinhos, daí fazia uma média com a torcida, tinha essa questão de ser gringo, então dava porrada, brigava tal, mas dentro de campo mesmo... O Ariel enganava. Apesar que o Ariel ele fez 2 gols que me marcaram bastante. Um contra o Inter, na Copa do Brasil, que o Coritiba venceu por 1-0, e um golaço de bicicleta no Serra Dourada, mas enganava. Ô, Mugi, o Giovanni, ele acha que o Bill, ele tinha que estar na ídolo /monstro. Só que a gente só pode colocar 5 cara, lá, hein? Deixa eu mandar um abração pro Gijo, cara. O Gijo, parceiraço aí, namorado / marido da Maiara. Então, mandar um abração para ele aí. Cara, pode ser. O Bill, vamos ver se a gente muda no final. Vamos deixar ele... Vamos ver se a gente muda no final aí, porque o Bill foi muito importante no Campeonato Paranaense aí, que o Coritiba conquistou, foi importante também naquela sequência de 24 vitórias, mas vamos ver se no final a gente coloca ele como ídolo ali. Beleza, coloquei o Ariel no enganava, né? Aí o próximo é o David, velho. Ô, Vina, eu vou te falar, cara. Eu gostava do David, assim, do Corinthians, do Cruzeiro, sempre achei ele um bom jogador. E no Coritiba, eu vi uma característica do David, por não acompanhar tantos outros times e sempre acompanhar bastante Coritiba, eu vi uma característica do David que eu não via nos outros times, que era um jogador que vinha buscar a bola, que abria espaço. Então, assim, ele, longe de ter se tornado
ídolo do Coritiba. Ele foi importante no Coritiba em 2013, ali naquela reta final, onde o Coritiba consegue escapar do rebaixamento. Mas assim, depois entrou com um processo contra o Coritiba, então lógico, está no direito dele, mas eu tenho uma certa mágoa, assim, eu falei para vocês que ia ser clubista, então colocaria o David aí como aqui no Coritiba enganado. Respondam rápido aí, o que é melhor? Se é esse layout agora, esse é o layout 1, ou se esse aqui, ó, o layout 2, que fica um pouco mais... uma tela cheia aqui, eu não sei o que fica melhor, cara. Mas enfim. Ó, o David, então, você colocou aonde? Eu coloco no enganava por mágoa mesmo. Eu concordo com você, cara. Até daria para só que não deu certo, mas não, porque ele fez uns gols, ele foi importante. Até o Meduni coloca aqui, né, que o David, se não fosse ele, tinha caído em 2012. Sim. Então, eu acho que é isso aí. Ele enganou muito, porque a galera achou que ele ia ser aquele ídolo, aquela coisa e tal, e daí depois ele ficou magoado e fez o que fez. E a galera ficou magoada com ele também. Inclusive, ele deu boas entrevistas aí, pesadas depois, né, cara, da saída dele. Lembrando que tá no direito dele de cobrar. Sim. Ó, a galera votou no 1 aqui, ó, então vamos deixar do jeito que tá, beleza? Mas eu não tenho compromisso com outra coisa a não ser com a minha mágoa por ele ter entrado com uma ação contra o Coxa. O próximo aqui é o Enilton, cara? Cara, o Enilton metia gol, Vina. Eu também acho. Para quem é mais novo aí, talvez não vá lembrar muito, mas o Enilton metia gol, cara. Agora começa as fotos aqui que eu lembro que a gente falou de tarde quem eram os caras e eu já esqueci. Quem que é esse fera aqui, mano? Esse aí é o Negreiros. Ah, é o Negreiros. Quem que era o Negreiros, cara? Lembra nós aí. O Negreiros, ele teve passagem por Rio Branco, teve passagem por times do interior aí. O Negreiros foi até treinador do Foz há pouco tempo atrás. Depois que saiu do Coritiba, acabou indo para o Flamengo, não sei como. Mas não dá. Sinceramente, não sabia sabe nem escrever bola, mano. Não. E aqui, cara, quem que é esse cara aqui? Esse aqui é o Marquinhos, né? Cambalhota. Marquinhos Cambalhota. Marquinhos Cambalhota metia gol. Cara, o Marquinhos Cambalhota eu coloco como ídolo. Já que a gente vai colocar 5, eu coloco o Marquinhos como ídolo. Então, fechou. Porque tinha uma bela dupla, entendeu? Ainda junto com o próprio Kleber Arado. O Marquinhos Cambalhota foi ídolo do Coritiba. Teve um gol que ele fez no Flávio, no Couto Pereira, uma imagem épica que ele manda o Flávio calar a boca, o Flávio Pantera, goleiro do Atlético, que depois foi para o Paraná, e dá um mortal na frente do Flávio depois do gol. Então, pela passagem do Marquinhos Cambalhota aqui, eu considero ele como ídolo, e ele foi muito mais ídolo ainda depois que ele saiu do Coritiba e foi para o Japão. Só registrar aqui que o Stasi foi o único que votou no layout 2, ele criticou quem votou no outro layout. O Daniel Rey tá falando do ataque do Coritiba 2001, aqui ó, Enilton, Edmilson e Evair, tá todo mundo na tier list aí, cara. Daniel, a gente até tirou o Edmilson, se não tô enganado. Edmilson. Porque a gente achou que pouca gente ia lembrar dele, ele se machucava bastante também, então a gente acabou tirando ele da nossa lista. Léo Gamalho. Cara, o Léo Gamalho metia gol. Não tem jeito. Indiscutível. Henrique Almeida. Tem uma pergunta aqui do Lucas Pedro. Lá vai você. Se eu vi todos esses jogadores do meu time, ele fala no Luiz Couto, mas no Couto Pereira. Couto Pereira que você já amou, né, Lucas Pedro? Você sabe o que eu tô falando. Então assim, vi todos presencialmente. Já velho, né? Já sabendo de futebol. Conheci alguns. Então vi todos esses que estão na nossa lista, eu vi em loco. É isso aí, cara. Vamos lá. Então, Henrique Almeida. O Henrique Almeida, cara, ele foi muito importante na passagem dele
O Henrique Almeida eu tenho raiva, cara. É difícil. Pode botar como enganava, mas o Henrique Almeida foi um dos responsáveis por uma fuga do Coritiba de um rebaixamento. Que eu não lembro em que ano que foi, o Punhetoski pode falar melhor, acho que foi em 2015. Ele chegou no Coritiba, fez gol pra caramba na reta final, mas a segunda passagem dele é o rebaixamento contra a Chapecoense, né? Então ele não merece estar no Metia Gol. Evair. O Evair é craque demais, cara. Apesar de não ter sido ídolo aqui no Coritiba, eu coloco ele no Metia Gol, cara, porque a elegância que o Evair tinha para jogar, cara, não só aqui, como no Palmeiras, no próprio São Paulo, teve uma passagem pelo São Paulo. Eu coloco o Evair como Metia Gol. E falar um negócio para vocês, era o melhor batedor de pênalti da época. Esse cara aqui, o próximo agora, eu concordo com você no Evair, tá? E lembrando que já é a segunda, né? Porque o Evair tem a passagem lá no começo. O próximo ali é o Hugo, né? Deixa eu ver. É o Hugo. E aí? Inimigo do gol? Vina, pode colocar como inimigo do gol ou enganava, mas vamos colocar como inimigo do gol. O Hugo ele foi revelado pelo Botafogo, né? Ele veio para cá ainda com idade de júnior, então em 2008 ali ele teve algumas oportunidades, até começou bem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo das faixas, né, contra o Palmeiras. Que o Coritiba jogou com aquela camisa bonita da Lotto, que era uma homenagem ao estado do Paraná. Até fez gol, mas não deu muito certo, né? Depois rodou o Brasil aí, São Caetano, jogou até no Paraná. Clube, mas inimigo do gol. Leonardo. Cara, o Leonardo, apesar dele se machucar bastante, ele metia gol. Fez gol em final de campeonato paranaense. Então, Leonardo eu coloco no metia gol. Casim. Lembra do Casim, cara? Inimigo da bola. Inimigo do... Não sabe nem soletrar a bola. Não sabe nem soletrar a bola. Não, o Casim era péssimo, né, cara? Meu Deus. O Casim conseguiu enganar no Corinthians, né, velho? Como é que pode, mano? O Casim você pode colocar ele como enganava, inimigo do gol e não sabia nem escrever bola, mas pode colocar não sabia nem escrever bola. É um combo. Grosso, gente boa e tal, mas grosso de bola, cara. Parecia que tinha 2 pés esquerdos. Marcel. O Marcel, cara, dá pra colocar. Com a camisa do Coritiba, hein? Cara, eu colocaria ele ali no ídolo, cara, porque ele foi um dos responsáveis pela classificação do Coritiba para Libertadores de 2004, cara. E na segunda passagem também fez alguns gols aí. Vamos ver se a gente troca ali a parte de cima depois, mas eu coloco o Marcel como ídolo. Liedson. O Liedson fazia gol, né, cara? O Liedson que veio do Prudentópolis. Era caixa de supermercado, né? Ele veio do Prudentópolis depois de um bom campeonato paranaense. Se destacou aqui, depois fez uma boa... Ficou pouco tempo, né? Acho que se ele tivesse mais tempo, ele talvez poderia se tornar ídolo. Isso, daí ele foi para o Flamengo, foi para Corinthians. Aonde ele passou, ele foi muito bem. Jogador de seleção, né, cara? Jogador de seleção portuguesa. Copa do Mundo. Foi para Portugal, virou ídolo lá. Então o Liedson metia gol. Cara, o próximo aqui a gente não achou o cara com a camisa do Coxa, mas ele veio para fazer gol na época. É o Marco Brito, que jogava no Fluminense, teve outras passagens lá no Rio de Janeiro e outros times lá também, como o Vasco, que é quem tá ali na camisa ali da foto que a gente achou. Ele veio pro Coritiba e enganou. Não dá, né? O filho dele até tá com certo destaque lá na base do Fluminense, camisa 9, fez alguns gols na Copinha. O Marco Brito foi uma revelação do Fluminense, né? Um jogador rápido e tal, mas aqui ele não conseguiu engrenar. O Daniel Rey falando que o Marcel empilhava gols na temporada 2003, artilheiro. Rodrigo Rocha falando que o Marco Brito era bagre. Como é que é? Um aquário? Uma pesca que pague, né? Um pesca que pague.
Falando em pesca e pague, tem um peixe aqui que a galera queria pagar caro e não venderam na época. Rafael Lucas. Ah, esse aí enganou bastante, cara. Esse aí enganou, iludiu. Não dá para falar que é inimigo do gol, porque ele fez gols, né? No Curitiba ele teve uma razoável passagem. E no Atlético, no ano passado, lá de Minas Não, aí Gerais, não ele quero nem saber. Deixa fez isso aí alguns pra lá. gols, mas É coxa. ele enganou, né, Vina? Porque a própria diretoria, o senhor Pedroso, né, falou que não venderia por menos de 30 milhões e saiu de graça aí, não teve a carreira que se esperava. Keirson. Ah, o Keirson é ídolo. Não tem nem o que discutir também. Falta só um Keirson é ídolo, ídolo. hein? Ó, e tem bastante gente aqui ainda, hein? Será? Não, tem bastante, mas tem bastante gente ruim também, né? Reinaldo. Cara, o Reinaldo, cara, ele veio do Paraná em 2005. Que absurdo. Fiquei muito puto. Meu Deus do céu. Indignado. O Reinaldo mora em Curitiba ainda aqui, né, cara? Foi um grande jogador. Mas Curitiba foi rebaixado naquele ano, né, Vina? Então eu colocaria, só não deu certo aqui, cara, porque ele foi muito bem no Paraná, ele foi muito bem no Atlético Mineiro, foi muito bem no La Coruña da Espanha. Então eu coloco como só não deu certo aqui. Aqui é contra a minha vontade, tá? Mas os membros do Resenha, todos que votaram na enquete, colocaram Kleber Gladiador como 9. Eu discordo, mas fui voto vencido. Foi o único que votou Fui como. o único que discordei da posição tática de Kleber Gladiador com a camisa do Coritiba. E aí, cara, onde é que você vai colocar o Gladiador? Cara, eu coloco o Kleber no Metia Gol, cara, porque durante um bom tempo ele foi um dos principais jogadores do Coritiba, fez merda aquela vez de Tô cuspir achando no que você tá sendo Edson muito bonzinho, Mug. Vou falar pra do... você já, tá? Tô achando que você tá sendo muito passador de pano. Não, mas é porque tem bastante gente ruim ainda pra gente falar ali. Então o Kleber, por aquele momento tão conturbado do Coritiba ali, ele foi a referência técnica e meteu o gol, cara. Ele dá para colocar no meteu o gol e no enganou. Ó, Vamos pôr no enganou, então. Pode ser. pelo amor de Deus, mano. Na minha É. visão, o Kleber, nossa senhora, enganou demais, velho. Porque esse cara Vamos pôr sabia, pelo. jogava com a torcida, jogava em campo, mas brigava pra caramba, tomava cartão, dava entrevista, polêmica. Vamos pôr no enganou, então. Não, pelo amor de Deus, cara. Quem que é esse fera aqui, velho? É o menino lá, o Parede, não é? Cara, eu não consigo enxergar daqui, cara. É o Parede. É. E aí? Inimigo? Ô, Vina, eu vou te Inimigo? falar, cara. Eu acho, Ih. eu acho o Ah, Parede ruim de bola, cara. não Apesar sabe nem dele ter soletrar? feito. Ele fez gol aqui e tudo, mas, mas não, cara. Não acho ele ruim de bola. Então tá na última prateleira ali. Rodrigão. Agora vem os nomes legais aqui, ó. Cara, você vai falar. Rodrigão. Mas aí que tá, você vai falar que o Rodrigão não metia gol? O Rodrigão meteu gol pra caramba, até ele se achar maior que o clube ali na reta final da Série B de 2019 e acabou sendo dispensado, né? Mas metia gol, né? É verdade, não, isso é inegável, cara. O Rodrigão teve grande destaque ali. O, o Punhetó está falando aqui que o Rodrigão tem que mandar ele a merda. Ai, ai. Aqui, cara, aqui é o nome legal, hein? Sassá. Ah, Sassá que vai a merda, cara. Inimigo do gol. Inimigo do gol ou enganava? Porque eu lembro que teve o Sassaricano, Sassarrada, teve uma galera empolgada. Cara, ele fez acho que 5 gols por aqui, pode colocar no enganável. Não, mas 5 gols também não é nada, porra. Deixa ele no inimigo, então. Inimigo do gol, então, pode pôr no Ah, inimigo vai do gol, tomar no cu, porque Sassá. só fez merda aqui. Tuta.
Metia gol. Metia gol, né? Metia gol. Quem que é esse fera aqui, velho? O Roberto. Cara, o Roberto era um jogador muito voluntarioso, fez parte daquele elenco lá que teve as... Olha o pano. Vocês estão vendo, né? Teve uma porrada de... Uma porrada de vitórias seguidas aí e tal, fez alguns gols, mas pode colocar como inimigo do gol. Não, pelo amor de Deus, cara, isso aqui era fraco. Ó, o Gustavão, cara, ele sente saudades do Gladiador até hoje. O Stasi acha que o Sassá enganava, o Meduni acha que ele era amigo da noite. Cara, o Lucas Pedro xinga todo mundo no chat, mano. Ele é muito estressado. Aonde que ele tá xingando? Tá xingando tudo ali, ó. O que eu Mas xinguei esse cara, vocês não têm noção. Mas na época do Tuta você nem torcia pro Atlético ainda, Lucas? Zé Love, cara. O Zé Love. O Zé Love não jogou hoje? Não, cara, o Zé Love enganou, né? Enganou. O Zé Love era um caso sério, né? Ele chegou ainda no Coritiba ainda com moral ainda nacional, né? Depois daquela pichotada lá do teste no Milan, um negócio assim, né? Mas enganou. Não dá. E nem dá pra dizer que só não deu certo aqui, porque a carreira dele depois moiou. Agora, talvez, eu acho que esse aqui só não deu certo aqui, cara. Ricardo Oliveira. Esse aí só não deu certo aqui, cara. Ricardo Oliveira. Esse aqui é o André Nunes? Esse é o Andrezão, cara. André Nunes foi Quem lembra dele? O André Nunes, ele tinha destaque na base ali, né, do Coritiba, chegou a jogar Libertadores em 2004, junto com o Laércio. Na base fazia muito gol, mas no profissional deixou muito a desejar, então pode botar inimigo do gol. Hein? E só aqui também, depois nunca mais tive notícia. Bruno Batata. Aqui, né? O Batata, aqui. O Batata ele foi rebaixado em 2009, é um cara que também é no Corinthians Paranaense, lá barra J. Malucelli, fez os golzinhos dele, mas inimigo do gol também. Ele nunca justificou o que ele fazia na base, né? Porque na base do Coritiba ele era bom jogador, matador. Aí ele sobe ali em 2003, 2004, né? Naquela leva boa ali que se esperava muito da rapaziada. Aí depois ele volta em 2009 e é rebaixado. Um abraço. Então, inimigo. Esse aqui, vamos ver se a galera lembra, cara. É o atacante Alberto. Ele era atacante do Santos, né? Campeão brasileiro. E depois ele veio pro Coxa aí tentar fazer uns golzinhos. E aí, Mug? Vina, ele foi o melhor jogador do Coxa. Não achamos foto dele com a camisa do Coritiba, tá? Infelizmente. Por isso que tá aqui a foto dele com a camisa do Santos. Ele em 2006, que o Coritiba caiu em 2005, em 2006 não conseguiu subir. Mas ele foi o melhor jogador do Coxa naquela Série B. Mas como não conseguiu o acesso, eu acho que dá pra gente colocar como enganava. Enganava? Mas ele foi bem aqui no Coritiba. Só que não conseguiu o objetivo principal, que era subir. O próximo ali é o garoto Igor Jesus. Cara, o Igor Jesus aqui, cara, ele enganou, Vina. Ele enganou, ele fez um monte de gol lá, desde que ele tá no time da Arábia lá, fez gol pra caramba e tal, mas aqui a torcida pegava bastante no pé dele. Tô abrindo a queria foto saber do cara queria saber a opinião do Meduni em relação ao Igor Jesus. Igor Jesus. Coloquem aí, então, ó, o Gustavão, cara, ele tá falando que o Zé Love só jogava porque era parceiro de Gato Preto do Alex. O Lucas Pedro respondeu dizendo que ele nasceu em 93, Mug. E daí acompanhou o Atlético em 97. Mas nunca torceu para outro time aqui da capital, Lucas Pedro? O Meduni tá dizendo que o Bruno Batata é inimigo do futebol, rei do pesca e pague. O Ricardo Oliveira é sinônimo do só que não deu certo. O Pedro lembra aqui, cara, que o Ricardo Oliveira foi o grafite dos Coxa.
Que mais, cara? O Elton Farias, lembrando aqui do Roberto, crente os pai. O Stasi acha que o Igor Jesus enganava. Aqui enganou. Eu queria E saber a o opinião Meduni do também. Meduni, mas ele... aí, beleza. O Igor Jesus enganava. Então, o menino vem aqui pro enganador. Como tem enganador, hein? Tem. Aqui, cara, é o Pérola Negra Laércio. Vindo da base também, na mesma safra ali do André Nunes e do Bruno Batata. Se tinha muita expectativa e... Esse aí é uma pena, porque era um jogador de muito potencial na base, e por alguns motivos acabou não decolando na carreira, né? Então, pelo que a gente acompanhou na base aí, não dá para colocar que não sabia escrever bola, tipo, porque era um jogador de muita força, então pode colocar como inimigo do gol. Inclusive essa foto aqui, ele fazendo um gol na Libertadores, cara. Contra o aqui, Sporting Cristal, se não me engano. Aqui, o próximo, é da mesma safra, e a gente usou ele semana passada também. É o Lima, falso lento, que é da base do Curitiba, da mesma safra do Laércio, do Bruno Batata e do André Nunes, por exemplo. O Lima é complicado, cara, porque é um jogador revelado pelo Curitiba, né, nascido lá em Alvorada do Sul, mas depois que saiu do Curitiba, falou muita besteira do Curitiba, se tornou um ídolo do Atlético, foi muito bem no Atlético, um dos principais jogadores do Atlético, mas no Curitiba eu coloco como a minha vontade era de colocar que não sabe escrever bola, pela mágoa, né? É inimigo. Mas pode colocar como inimigo do gol. Porque eu pensei aqui só que não deu certo, mas se a gente forçar um pouco a memória... No Corinthians ele foi mal, cara. O Lima vai pedir música na nossa tier list, porque eu vou colocar ele na tier list do Paraná semana que vem. Vai ter tier list do Paraná semana que vem, hein? Preparem as cornetas. Mas não, o Lima no Curitiba moiou. No Corinthians também ele foi muito mal. Sim. Cara, aqui é um outro cara que divide algumas opiniões, hein? Júlio César. Ô Vina, o Júlio César eu poderia colocar ele como ídolo se fosse questão de vestiário. Porque segundo informações que... Você vai pôr o Muralha também quando for até segundo informações que eu tenho, era um cara fenômeno no vestiário, assim, um cara que todo mundo gostava e tal. Teve um bom início, né? Fez 4 gols contra o Rio Branco numa partida, mas perdia muito gol, cara. Perdia muito gol. Aqui no Curitiba perdia muito gol, então eu coloco como inimigo do gol. Entregou muito menos do que prometeu, né? Veio com aquele cartaz do Figueirense, né? Então não... Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, ó. O Hip Hop. Você é louco? Descobri esse canal agora, já vou me inscrever. Hip Hop, sim, obrigado, cara. Inscreva-se aí, faça a galera se inscrever também. E já deixa o like, cara. Deixa o like, a gente tá querendo atingir 2.000 inscritos aí urgentemente, falta pouco. O Matheus Meduni tá dizendo que o Júlio César é o Alex da Deep Web. E o Daniel Rey lembra aqui que o Júlio César... Ele tá perguntando se o Júlio César foi 2012 ou 2013. Foi 13 e 14, se não me engano. 13 e 14. O Júlio César estava segurando a faixa lá, junto com o Alex e tal. Era um dos mais polêmicos ali também naquela época ali. Também tinha o direito dele. O próximo aqui, cara, não achamos foto com ele com a camisa do Curitiba, mas ele veio com a missão de fazer gol na época, que era o Nunes. Nunes que talvez a galera não lembre, mas o Nunes, ele é aquele cara que toma um chapéu do Neymar, jogando pelo Barueri, que o Neymar dá um toque na bola assim para ela quicar, ela quica na frente dele e encobre ele. Botafogo de Ribeirão, acho. Não era pelo Barueri? Eu acho que foi Botafogo de Ribeirão. Enfim, mas ele teve uma passagem pelo Coritiba. E aí? Cara,
Botafogo de Ribeirão. Aqui no Curitiba foi muito mal. Não era ele que teve a história do extintor? Eu não te confesso que eu não lembro. Eu colocaria o Nunes, se for analisar pelo que ele fez no Curitiba aqui, não sabia escrever bola. Tomara que ele não veja, porque ele é um cara bem que gosta do confronto e tal, de bater boca. Deu para ver nessa época do Neymar, e também por esse lance do Neymar aí, que foi muito feio, que ele falou depois do jogo, que falou que se ele quisesse, ele tinha quebrado o Neymar, jogado o Neymar na grade. Então pode colocar aí que não sabe escrever bola. Cara, eu acho que teve uma história do Nunes com um extintor numa concentra. Esse aqui é aquele gringo lá, pô, já esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Ortega, pode colocar que não é abaixo do não sabe escrever bola. Não tinha nem que tá aqui. O Ortega, o Coxa naquelas loucuras, o Ortega fez um gol contra o Atlético. Ele jogava no... qual time que era, cara? Agora me fugiu, era um time com amarelo, assim. Ele fez um gol no Atlético, que ele chapela o jogador do Atlético que faz o gol, mas era muito grosso, mas não era pouco, era muito grosso de bola. Ai. Ó. Rolou uma notícia aqui sobre o Muralha, de última hora aqui, hein, Mugi? Vazou? Hoje ele não estava nem no banco. Muralha fora do Curitiba, indo para o Mirassol. Porra, que tenha sucesso na carreira lá. É isso aí. Informação quem trouxe no Twitter foi o Gaziri, um dos grandes conselheiros do Curitiba. Um abraço para o Gaziri. O Gaziri é parceiraço, cara. Gosto muito dele, cara. Faz um tempinho que não falo com ele, cara, mas mandar um abração para ele. William Totó. William Totó não sabia escrever bola. Ai. E aí, Mugi, a gente chegou no último cara e tá faltando uma vaga lá no ídolo barra monstro. Você guardou para ele, não? Não, deixa eu ver quem que é. Wellington Paulista. Putz, cara. Olha, lembra que o Wellington Paulista teve aquele videozinho do Van Damme lá? Lembro. Agora eu sou coxa doido. Nossa, mano. Lembro. Eu nunca vi um atacante dar tanta porrada em zagueiro como o Wellington Paulista. Ele, mais do que Kleber Gladiador. Será? Mais que Kleber Gladiador? Mais, cara. O Wellington Paulista, ele batia em zagueiro, cara. Mas foi uma fase bem nebulosa do Curitiba ali, né? Foi em 2015, se não me engano, que ele veio para cá. Eu colocaria, como ele fez gol em tudo que é lugar, eu colocaria no Paraná, não? Então pode colocar no Enganava. Enganava? Enganava. Deixa eu ver o que o nosso chat aqui vai falar de Wellington Paulista aqui, ó. O Matheus tá dizendo que ele era carniceiro demais. Cara, ele batia mais do que zagueiro, cara. Ele era... Nossa senhora, cara, tá louco, velho. O Daniel tá falando aqui, ó, analise. O Mug fica o tempo todo. Esse não conseguiu subir, esse caiu. Não, mas é aí que tá, depende do jogador, né, cara? São análises. Tá faltando um ídolo, né? Então, já vai ter que subir. Então, o Wellington Paulista enganava, né? Enganava. Então tá, a gente tem a regra de colocar 5 ali no ídolo barra monstro. Aristizábal, Bill, Enilton, Gamalho, Evair, Leonardo, Liedson, Rodrigão e Tuta. O Bill, Vina. O Bill. Você vai meter... Olha o que você tá me dizendo. Você vai botar o Bill na mesma prateleira do Kleber, do Marquinhos Cambalhota, do Marcel e do Keirson? Não, Vina, certamente não dá para fazer a comparação entre esses jogadores. Deixa eu te explicar, deixa eu te falar uma coisa. A gente pode colocar até 5. Não, então deixa assim. Porque assim, o Bill foi muito importante no momento do Coritiba, mas você colocar ele na mesma prateleira desses jogadores que a gente colocou ali como ídolo, eu acho um pouco exagerado. Poderia colocar o Tuta. Os caras estão indignados com você, os atleticanos aqui, ó. Como assim, é o Tuta? Ó, o Punhetossi também, sobe o Tuta.
Pode ser o Tuta, sobe o Tuta, pode subir o Tuta. O Pedro, meu Deus, que destreza. Estão anunciando nos classificados a Havaí. Não, pode pôr o Tuta. Ai, cara. Mano, eu acho que o Tuta tem que estar aqui. Assim, o que ele faz isso aí virou outdoor, isso aí virou uma polêmica na época. Lembra, cara? Que saudade dessa época, né? Não, e assim, né? Eu não sei se o pessoal mais novo vai lembrar, mas o Tuta, antes dessa passagem dele pelo Curitiba, ele teve uma passagem pelo Atlético. Que não foi ruim. Que não foi ruim. E o Tuta era matador, cara. Porra, foi um bom jogador, teve uma boa passagem pelo Palmeiras, pelo Fluminense. Teve um jogo na Itália lá que ele jogava no Veneza, que o jogo estava combinado, ele não sabia, ele vai lá e faz um gol, os caras do time dele não comemoram o gol junto com ele, maior rolo. Então é justo colocar o Tuta nessa prateleira aí. O Léo Floriano dá uma zoada aqui também, dizendo que o jogador do Coxa tem 3 opções. Não conseguiu subir, caiu e salvou do rebaixamento. Não é bem assim, cara. No caso do Bill, o Bill naquela fase lá, o problema do Bill é que o Coxa não ganhou as Copas do Brasil lá na época dele, né, cara? Mas os atleticanos, não sei se eles se lembram do show do Bill na Arena da Baixada. Um gol de fora da área, né? Um golaço de fora da área. Eu achei que o goleiro falhou, o goleiro dá uma escorregada ali, mas porra, o Bill foi muito bem naquele ano. Então acho que é isso, acho que tá justo. Vou colocar em tela cheia aqui, ó, para ver se a galera mudaria alguma coisa, tá? Então a gente colocou aqui os 5 ídolos, né, que é o limite da categoria. Kleber, Cambalhota, o Marquinhos, Marcel, Keirson e Tuta. Os caras que metiam um gol aí ficou Aristizábal, o Bill, o Enilton, o Léo Gamalho, Evair, Leonardo, Liedson e Rodrigão. Os caras que enganavam, que fizeram uns golzinhos, mas que bem menos do que se esperava. Ariel, David, Henrique Almeida, Marco Brito, Rafael Lucas, Kleber Gladiador, Zé Love, Alberto, Igor Jesus e o Wellington Paulista. Os caras que só não deram certo aqui no Coxa. Alexandro, Reinaldo e Ricardo Oliveira. Os inimigos da bola, inimigo do gol. Não gostavam de abraço. O Hugo, Sassá, o Roberto, André Nunes, Bruno Batata, Laércio, Lima e Júlio César. E os caras que nem sabiam soletrar a bola. Negreiros, Casim, Guilherme Parede, Nunes, o Ortega e o grande William Totó. Cara, esse não sabe soletrar a bola aí, é até um pecado o Parede estar nessa lista aí, cara. Com essas outras lendas aí, cara. Porque, puta, o Ortega, meu amigo. Ai, cara. Tinha que renomear a última categoria como Bagre. A gente vai fazer, vamos melhorando nessas tier lists aqui. Gostei. O que você achou, Mug? Eu achei que você foi econômico, tá, cara? Vou ser honesto pra você, tá? Tô achando que tá muito preenchida aí algumas ali. O Enganava, por exemplo, eu achei que você ia rebaixar uns caras aí. Porque, cara, a gente pega ali o Ariel. Quem que é o terceiro ali? O Henrique Almeida. O Henrique Almeida é pelo que eu falei já e que não vou repetir. Então você tem um apego emocional a alguns jogadores aí que eu não. Enfim. O Rafael Lucas, ele enganou bem, né? Porque o Coritiba achou que ia ganhar dinheiro com ele. O Kleber, pelo que fez ali, o Alberto. Quem que é o do lado do Alberto? Igor Paixão? É porque bastante gente já iludiu a gente aqui, né? Então é isso aí, cara. Fechamos a tier list. Quem quiser printar, printa. Depois a gente vai pôr esse vídeo aqui no nosso canal.